Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Esta edição do programa pretende discutir se liberdade de expressão e de imprensa deve ter limites. A liberdade de expressão é direito garantido pela Constituição, mas a Carta não deixa claro quais são os limites a esse direito. Recentemente, o atentado terrorista na França, a revista Charlie Hebdo colocou o assunto novamente em pauta. Já no Brasil, durante as eleições de 2014, muito se discutiu sobre o discurso de ódio e a liberdade de expressão, em especial nas redes sociais. Vamos esclarecer qual é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Discutir o que caracteriza um texto ou charge como incitação ao ódio e discriminação racial, étnica, religiosa ou sexual. Para debater essas questões, nós convidamos a diretora do Sindicato de Jornalistas do Espírito Santo e da Federação Nacional dos Jornalistas, Suzana Tatagiba, e o advogado e sociólogo Derli Baiense Moreira. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos o convite. Suzana, eu vou começar te perguntando quais são as diferenças, né? O que diferencia os conceitos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Bom, liberdade de expressão é um direito humano. Liberdade de expressão é de todos nós seres humanos, todos os cidadãos. É um dos principais direitos humanos que nós temos, é a liberdade de expressão. Liberdade de imprensa é a liberdade de nós, jornalistas, da gente trabalhar. De nós trabalharmos, de nós cobrirmos sem censura, sem cerceamento, sem violência, como foi recentemente aconteceu na França, né? Essa é a liberdade de imprensa. E cerceamento de todos os sentidos. Não podemos trabalhar com cerceamento político, nem cerceamento econômico, né? Nem cerceamento policial, o que seja. Então, a diferença é essa. Eu tenho uma liberdade de expressão que é um direito humano. É um direito do cidadão, ele tem direito de falar, ele tem direito de ser informado, ele tem direito de debater. E a liberdade de imprensa é o nosso direito de trabalhar, nós jornalistas, e de informar a população. Porque nós trabalhamos com interesse social, interesse público. Nossa profissão é uma profissão de interesse público. Então, essa liberdade de imprensa é o direito da gente trabalhar para informar a população dentro dessa caracterização de interesse público. Agora, esse ataque que a gente viu recente lá na França, em janeiro, aconteceu possivelmente devido às sátiras que eles faziam com relação aos muçulmanos, né, ao Maomé. Até onde, até que ponto, qual é o limite dessa liberdade de imprensa ou da liberdade de expressão para fazer esse tipo de sátira? Por exemplo, havia ali um preconceito, uma discriminação? Eu acho que não. Eu faço uma divisão nisso aí. Olha só. Sátira, charge, normalmente as charges elas fazem um questionamento do que está posto. Ali era uma revista satírica, de charges satíricas a qualquer tipo de religião. Eles estavam focados na religião islâmica, no caso. Eu posso até não gostar pessoalmente da charge, achar que elas são até ofensivas, mas isso não inviabiliza, isso não tem que inviabilizar o trabalho do chargista. O trabalho do chargista é fazer o questionamento de uma situação, o questionamento, às vezes, até do politicamente incorreto. O chargista trabalha com os questionamentos. A charge é uma forma de você satirizar, de você questionar de forma até humorada aquela situação que está acontecendo. Porque senão isso é uma ilustração. Senão eu só ilustro lá. Né? Agora, tem toda uma questão ali por trás, que no caso, os islâmicos radicais, porque os muçulmanos, eles entendem, os normais, vamos colocar assim, dentro da religião, eles entendem que é um processo que eles podem não concordar, mas é um processo de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Agora, o extremismo é ruim em qualquer religião. Os extremistas não conseguem aceitar esse tipo de questionamento. Eu não coloco como ali. É difícil você trabalhar com essa questão. Como é que eu vou trabalhar? É muito complicado, é uma discussão isso. Há limite para o humor? Há limite para a charge? Há limite para o jornalismo? Eu acho que há um limite para tudo. E tudo aquilo que a pessoa não concordar, não pode fazer a censura prévia. Há a justiça. Você pode ir ao Poder Judiciário
e questionar aquilo que você não concorda, aquilo que te atingiu. Nos sindicatos, existem as comissões estaduais de ética, para fazer um questionamento em cima de se o jornalista agiu de forma ética ou não. Em nível de federação, a Comissão Nacional de Ética. Então, nós temos todas instâncias e tem a justiça, que é a maior instância, que você pode entrar e recorrer a ela. Você não precisa fazer uma censura e nem um absurdo extremado, né? Aí é um extremado de uma violência. É, claro que a violência não deve ser Mas justificada. é porque a né? violência no Brasil é grande, as pessoas acham que não. A gente vai até lançar, a gente lançou em janeiro, no final de janeiro, o Relatório Nacional de Violência contra Jornalistas, e nós continuamos com jornalistas assassinados no Brasil. Nós continuamos com um grande número de cerceamentos, de ameaça. A ameaça passou a ser diária. Então, quer dizer, as pessoas, elas querem ser, se elas não querem que aquilo saia, elas partem para o cerceamento. Isso está errado. Né? Quer dizer, você tem todas instâncias para reclamar, mas não para cercear. Isso é uma coisa muito séria, né, doutor? Com certeza, viu? Como é que a justiça analisa esses casos, já que a Constituição permite a liberdade de expressão, a liberdade artística, né, então, da imprensa também, mas também é contra, né, na Constituição diz lá que não pode ter discriminação racial, por exemplo. Certo. A liberdade do indivíduo dizer o que pensa, o que quer, né? Isso é garantido. Nós temos o direito de falar aquilo que nós pensamos. Agora, nós temos a obrigação de falar, de focar os fatos. Por exemplo, a imprensa tem a obrigação de informar ao povo o que está acontecendo, o que pode acontecer, não é verdade? Isso também, o que pode acontecer se eventualmente nós tomarmos determinadas posições, quais são as consequências. Isso é trabalho da imprensa e a gente agradece porque isso nos ajuda a viver, não é? É verdade? A sociedade precisa disso, os grupos sociais precisam dessas informações. Agora, existe, como a minha colega já falou, existem limites. E a imprensa, a justiça, então, avalia os resultados e os porquês e a relação dos fatos anunciados, são verdadeiros ou não, se estão atingindo alguma pessoa e prejudicando a vida dela, porque você sabe que a informação pode prejudicar a vida, pode prejudicar a intimidade da pessoa, não é verdade? Pode prejudicar, por exemplo, as crenças, né? Então, há muitos tipos de agressões que podem ser feitas através da informação. E então, cabe à justiça, como ela falou, em última instância, avaliar esses fatos e então punir ou não a pessoa que está praticando. Agora, como eu sou um educador, viu, com mais de 40 anos na educação, eu entendo que uma solução para isso, quer dizer, uma solução, uma providência muito importante para isso, é educar as pessoas, educar o jornalista. Aí a responsabilidade das escolas, desde a família, né? Depois as escolas, depois a faculdade, para orientar o jornalista de que maneira ele deve realizar o seu trabalho. Então, eu acho que a educação é importantíssima na solução desse problema. Antes da justiça, a educação. Até entendo que na área da justiça nós deveríamos aplicar certas penalidades ligadas à educação. Por exemplo, quando eu vejo um criminoso, um traficante, por exemplo, por que a gente não coloca esse indivíduo afastado, né, da sociedade e não ensina um trabalho para ele? Eu chego até a pensar que seria bom que a gente obrigasse o indivíduo a trabalhar. Porque alguns abandonariam o crime só para não trabalhar, não ser obrigado a trabalhar. Outros, nesse período de afastamento, eles aprenderiam a trabalhar, ganhar a vida de maneira honesta e parariam de agredir as pessoas, de assaltar, de roubar, de furtar, na verdade, de traficar, porque aprenderiam a ganhar a vida de maneira diferente. De maneira que eu entendo que uma das primeiras ações nossas seria trabalhar a educação. Educar as pessoas, educar os próprios jornalistas. O indivíduo, quando comete um erro, antes dele ir para pagar ir para a prisão ou então pagar uma multa, ele deveria ir para um encontro de orientação de como ele deve fazer, para evitar que ele repita o fato. De maneira que eu acho que essas soluções seriam importantes e a justiça tem recursos, é claro, né?
Daí, por exemplo, a forma de penalizar determinados tipos de crime, como daqui um pouco você vai falar, não é verdade? Como seria esse, né? Alguns estudiosos, alguns pensadores acreditam que a liberdade de expressão ela é necessária até para você persuadir outras pessoas. Com certeza. Como o Dr. Derli falou sobre educação, vocês acreditam que a educação também é uma forma de persuasão? Claro que é. Agora, no caso do jornalista, como o professor está falando, o jornalista já tem essa educação, ele faz o curso para se atuar. Né? No curso de jornalismo, ele aprende todas as questões humanísticas, ele aprende como trabalhar, ele aprende como apurar. Tem o código de ética. Ele aprende, tem disciplinas de ética, né? A partir do código de ética do jornalista, e também de textos e professores e pensadores nessa área ética. Então, a gente já tem essa educação, faz parte do nosso trabalho. O que nós fazemos a gente tem lá a informação, a gente tem que apurar a informação e veicular a informação. Nós estamos trabalhando uma questão, as pessoas às vezes não concordam com aquilo que o jornalista fala, como foi o caso da revista Charlie Hebdo. Se não concordam, questionem através dos tribunais de ética, a França tem isso, ou através da própria justiça, mas assim, a questão da educação é importante, é base para todo cidadão, é base para toda a cidadania. Com certeza. Você terá cidadãos melhores se a educação for cada vez melhor. Né? Mas na nossa profissão, ela faz parte, não é a questão da educação, nos nossos cursos nós temos, lógico, o jornalista tem que estar o tempo todo também estudando, se qualificando, isso a gente faz. Mas assim, as pessoas às vezes questionam, mas o jornalista só cobre esse lado, mas é o lado da notícia. Agora, você tem que se preocupar em cobrir todos os lados da notícia. A notícia tem pluralidade de versões, então você tem que cobrir com toda a pluralidade de versões. Uma coisa que eu acho que é interessante também é você pensar qual grupo social que você quer atingir. Você quer ver? Eu fiz ciências sociais exatamente por isso. Porque eu era pastor e queria ingressar ou atingir determinadas camadas sociais e eu não conhecia como chegar, não sabia como chegar. Por isso fiz ciências sociais. Porque eu acho que nós temos, cada notícia tem um objetivo, atingir um determinado grupo. Sim. Não é verdade? Uhum. Você quer atingir a criança, você quer atingir o professor, você quer atingir o trabalhador rural, você quer atingir, então você precisa conhecer aquele grupo, saber a forma dele pensar, como é que ele raciocina, para depois poder passar a notícia de forma que ele entenda. Não adianta você dar a notícia que a pessoa não entende. Mas você não pode. Seu alvo, seu público-alvo, não entende? Você trabalha com público-alvo, isso é verdade. Só que um programa de televisão, na TV comercial, ele tem todos os públicos assistindo. Então ele tem que ter uma linguagem que todos os públicos consigam entender. Por isso que a gente tem horários de programação, né? Tem que ter horários de programação, a hora que a criança está, que tipo de programação vou passar, que tipo de texto vou falar. Então, no caso, estou falando em televisão, porque aqui nós estamos num veículo de televisão. Uhum. Ela é toda segmentada. Ela começa de manhã com notícias muito sobre trânsito, isso é no dia a dia, porque as pessoas estão saindo para trabalhar, mas ela fala sobre economia, fala sobre política. Lógico que tem no meio do caminho, o Brasil se tornou uma coisa que eu critico e debato, essa quantidade de programa policialesco, como se a vida fosse só violência. Isso não é verdade. Tá? A gente tem muito mais notícia boa do que violência. Porque fazer programa policialesco só com polícia é facílimo. Eu vou lá na polícia, pego o boletim de ocorrência, infelizmente nada de bom é registrado na polícia. Claro. Só tem coisa ruim. Então eu fecho um programa com coisa ruim. Então tem uma cultura que eu acho que é ruim, que está no Brasil, de muito programa policialesco. Como se o Brasil fosse só violência. E aí eu concordo com o senhor, que aí vai todo para a pessoa, as pessoas vão assistindo aquilo vai passando para a população, e tem gente, como os pais, minha mãe, que é uma senhora, ela acha que se for ali eu posso ser assaltada. Ela tem medo de sair, o idoso tem medo de sair de casa por causa disso. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente passa, porque a gente forma as pessoas, a gente informa as pessoas. Né? Às vezes cria uma certa reação contrária em um determinado local. Às vezes, sim, isso acontece bastante. Isso acontece. Desse local, vou passar. Eu vou pedir licença a vocês rapidinho, que a gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta e vai conversar mais sobre esse assunto ainda. Bom, nós estamos no programa Contraponto, discutindo sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, se deve ter limites. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Estamos de volta com o programa Contraponto e nessa edição nós recebemos a diretora do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo e da Federação Nacional de Jornalistas, Suzana Tatagiba, e o advogado e sociólogo Derli Baiense. Nós estamos discutindo se liberdade de expressão e liberdade de imprensa devem ter limites. A nossa equipe foi às ruas para saber o que o pessoal pensa sobre isso. Vamos conferir? Se tiver botar limite para a imprensa, hoje que é a única instituição que mostra as coisas, não mostra tudo, né? Hoje, às vezes, muita coisa tem que mostrar. Mas eu acho que não precisa ter limite. Tem que ter um ponto onde, a partir dali, não vai mais. A gente vê casos na internet de abusos, né? Então, por esse motivo, tem que ter o limite. A imprensa eu acho que é importante, assim, se expressar o que ela pensa, porque é uma forma de também influenciar assim, o pensamento de outras pessoas e ajudar. Não, minha opinião não. É o jeito da população, da sociedade saber o que está realmente acontecendo no país. Essa é uma mídia, você priva ela, a informação vai ficar distorcida, né? Acho que às vezes a pessoa fala uma coisa e a outra acaba deturpando, né? Ou aumenta, ou não fala o que a pessoa falou, eu acho. Não, acho que não. Acho que todo mundo tem o direito de expressar tudo aquilo que tem vontade de falar. Vale ressaltar, né, que a imprensa está fazendo apenas o seu trabalho, mas eu acho que tem que sempre lembrar que a sua liberdade acaba quando a do outro começa. Então a gente tem que sempre ter essa questão de senso também, além de tudo, tem que ter senso. O limite é até onde o direito do outro começa, né? Até onde você não fere o direito do outro, senão acho que tudo pode. Existem alguns casos assim da imprensa que algumas informações que são jogadas na mídia nem sempre são verdade, entendeu? Então a gente vê muitas vezes isso acontecer. Sim, acredito que ela deve ter limites, porque todos nós temos princípios, todos nós somos diferentes, né? Então, você indo até certo ponto, desde que não invada a moral, desde que não ultrapasse a moral e a privacidade de alguém, ela precisa ter limites, sim. Cada um que expressa o seu entendimento, ele é responsável por aquilo que fala. Então, claro, que você não pode falar uma coisa e cometer crimes, inclusive, de injúria, difamação ou outras coisas. Então, no momento que você expressa o seu entendimento, eu acho que o único cuidado que se deve ter é esse, de não ofender a dignidade de outra pessoa, né, de não acusá-la sem ser justo da prática de algum ato, de algum crime, que isso também é considerado crime, né, pela nossa legislação. Bom, muitas opiniões, né? Alguns a favor de ter limite, outros não. Vocês acham que as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade para falar o que quiser sem ter responsabilidade sobre isso? Olha, ali várias pessoas, a maioria é favorável que a imprensa fale lógico, né? Que a imprensa fale sem autocensura, sem censura, sem cerceamento. O que é o papel da imprensa? O papel da imprensa é de fiscalização, de apuração, né? E de informação à sociedade. Então, até se fala muito, porque hoje no Brasil é uma corrupção enorme. Sim, porque hoje nós estamos sabendo. Hoje a gente consegue saber tudo o que acontece no Brasil. A imprensa, bem ou mal, né, uns veículos mais de uma outra forma, puxam mais para lá e para cá, porque os veículos, infelizmente, nós temos só 9 famílias que são proprietárias de toda a imprensa brasileira, das redes que ela se desenvolve no Brasil, nos seus tentáculos de outras sub-redes, né? Então, quer dizer, eles também têm um interesse econômico e também político por trás dos empresários, são empresários privados, o lucro vem em primeiro lugar. Então, essa é uma luta até nossa, de jornalistas, de entidades nossas, para que a imprensa seja livre, no todo livre. O que eu vi ali, achei legal, é que a maioria entende que a imprensa tem que ser livre. Agora, é lógico que tem que ter bom senso, como bem falou uma moça, tem que ter senso, é o bom senso, né? O bom senso. E aí isso vem acompanhando, o bom senso nos traz um limite de como vamos trabalhar. Qual seria o meu limite? Apurar a verdade. Apurar de fato o que está acontecendo e contar o que está acontecendo. Ouvir as pessoas, ter uma pluralidade de versões, não é ouvir 3, 4 sobre o mesmo assunto, eu tenho que ouvir versões diferenciadas, ouvir sempre os lados da questão, lados diferentes da questão, quer dizer, informar a população. Então, esse está dentro do que eu acho que é isso, mais ou menos, do que o pessoal colocou ali no Povo Fala. Realmente, o que a colega falou
É verdade, é o que nós ouvimos a voz do povo. Todos acham que a imprensa tem que ser livre. Agora, deve realmente, como ela falou, ser responsável para falar, dar informação correta, fazer toda a pesquisa e descobrir os fatos e falar corretamente, né? Por quê? Porque a imprensa também deve ser responsabilizada, até judicialmente, se eventualmente dar informação imprecisa que prejudique as pessoas, que cause prejuízo ao patrimônio pessoal, ao direito de expressão, inclusive, né? Ou o direito de crer as coisas como acho que deve ser certo. De maneira que eu acho que a imprensa é muito bom que ela seja livre, deve ser livre, a gente fica contente porque hoje no Brasil a imprensa é livre, não é verdade? E porque a maioria dos nossos veículos de comunicação dá informação correta, exata. Há realmente algumas distorções, como já foi falado, isso pode acontecer, mas quando isso acontece, aquele que se achar prejudicado pode até fazer contato com a própria imprensa e ela corrige. Isso tem acontecido, eu tenho visto algumas vezes, né, quando o indivíduo entende que a informação não foi correta, que o atingiu, procura o próprio jornal, o veículo, e ele então corrige a informação. Eu já tive a oportunidade de procurar no jornal para corrigir a informação, para meus clientes. Que bom. E no caso do jornalismo opinativo, tem uma grande rede de TV que uma âncora de vez em quando faz alguns comentários, que às vezes devem ser o que ela pensa, né? Um pouco conservador, às vezes preconceituoso, polêmicos. E aí, o veículo, ele é responsável? Ele é responsável, no caso, pelas ideias dela? Eu acredito que sim, porque o veículo não é dela. Tem uma pessoa que é o proprietário, né? Ela também tem pessoas, na televisão você tem toda uma hierarquia de trabalho. Você tem um editor-chefe, você tem o dono da emissora. No caso, você está falando da Sherazade, né, do SBT. A Sherazade, eu posso falar assim, porque nós, da Federação Nacional de Jornalistas, demos uma nota pública contra a postura da Sherazade. Né? Sherazade, né? Raquel Sherazade, ou Sherazade, como chama. Eu, às vezes me atrapalho também o nome dela. Sherazade. Aí é o seguinte, escreve Sherazade e fala Sherazade. Sherazade. Ela deu uma opinião dela, pessoal, o que eu acho que não é isso. O âncora, ele dá opinativo, ele dá uma opinião que vai trazer benefício à opinião pública. Tem vários âncoras, nós temos outros âncoras em outros veículos que são bons âncoras. Né? Ela fez, no caso de um rapaz negro, pobre, que foi preso a um poste na rua por uma corrente de bicicleta, num bairro do Rio de Janeiro, preso por uns rapazes. Dizem que ele estava roubando e prenderam. Prendeu, entrega para a polícia. Para isso tem a polícia no Brasil, né? No país. Agora, prender, deixar o rapaz nu, lembra a gente o quê? O Pelourinho. Então, isso é racismo, isso é preconceito puro. E o que ela fez? Ela foi de encontro ao nosso Código de Ética. O Código de Ética do Jornalista expressa em vários artigos que o jornalista não pode provocar o preconceito, nem o ódio, nem instigar a violência. Tudo isso é passível de representação à Comissão Estadual de Ética. Ela foi de encontro às leis brasileiras e de encontro ao Código Nacional de Ética dos Jornalistas. E, nesse caso, o Ministério Público já tomou providências. Eu sei que ela está com processo, inclusive o SBT tem uma multa grande, e tem também, durante um período, eles vão ter que exibir programas, aliás, que toda TV deveria fazer, programas para o cidadão, que falem sobre a importância da cidadania, programas sobre temas relacionados a preconceito, homofobia e tal. Então, o jornalismo opinativo, ele tem que ser muito bem feito e com muito bom senso. O jornalismo opinativo não é o que eu, pessoa, penso, é aquilo que eu vou trabalhar em prol da sociedade. O jornalismo não é meu, eu trabalho para a sociedade. O tempo inteiro eu trabalho para e com a sociedade. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para a sociedade. Então, essa é a grande preocupação e eu acho que é isso que o jornalista tem que ter na cabeça. Eu escrevo para alguém ler ou para alguém ouvir, né, ver, assistir. Então, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou falando, eu tenho que ter muita responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo. Mas uma charge que caracterizasse, vamos dizer, que tivesse um desenho sobre o que foi o comentário da Raquel, por exemplo, ela seria uma charge que estaria incitando ao ódio. Não, ela poderia estar, se ela for igual, seria sim. Por isso que você tem a questão que eu falei do nosso Código de Ética, tem a questão da justiça. Mas se ela satirizar a opinião da Sherazade,
ela está questionando aquilo ali. Ela questiona aquele status quo, ela questiona aquilo que está acontecendo, entendeu? Então, eu acho que você colocar limite para chargista é impossível. Eu acho que não é difícil colocar limite para charges. Eu acho que, assim, há uma questão pessoal, eu posso não gostar. Eu não achei bonita algumas charges do Maomé, tá? Não achei, mas eles têm liberdade para fazer. E eu não posso ir lá e dar um tiro na cabeça do jornalista, nunca, né, ninguém aprovar uma coisa dessa. De chegar lá, então eu vou matar todo mundo porque eu não concordo com aquela charge que ele fez contra o pastor, contra a religião. Não posso fazer isso, em momento nenhum. Nós temos uma discussão no Brasil, aqui é um Estado laico, mas nós temos discussão aqui de religiões e fico na linha da discussão, no campo da discussão. Não sai disso. Eu acho que é assim que caminha. Doutor, quais são os direitos mais comumente invadidos por conta dessa liberdade de expressão, da liberdade de imprensa? São muitos os direitos que podem ser invadidos e às vezes acontece, né? Por exemplo, o indivíduo vai lá no muro do vizinho e risca tudo. É o direito dele fazer? Ele só não pode fazer no muro do vizinho, faz no dele. Tudo bem, não é? Não pode fazer, quer dizer, estraga, dá um trabalhão para acertar aquilo ali. Então, ele está invadindo o direito de propriedade. Quando o indivíduo inventa alguma coisa contra um cidadão, ele pode, às vezes, até colocar em risco a vida do cidadão. Visto, por exemplo, que o cidadão está agredindo a família do outro, né? O outro pode ficar com raiva e ir lá e matar o camarada, verdade? Então, ele pode agredir a propriedade, pode agredir a vida, pode agredir o direito da pessoa pensar e crer, né? Quando você fala alguma coisa contra o indivíduo que tem um princípio religioso, você pode estar prejudicando o direito que ele tem de crer, né? Por exemplo, tem direito de ser evangélico, de ser católico, de ser espírita, de ser macumbeiro, de ser o que ele quiser, é um direito que ele tem. E nós temos que respeitar esse direito, não é verdade? Então, quando o indivíduo vai e ataca esse direito da pessoa, falando ou escrevendo, ele está agredindo um direito que o indivíduo tem. É o direito à vida, o direito à propriedade, o direito ao direito de crer, não é? O direito de se expressar, não é verdade? De se locomover. Muitas vezes o indivíduo usa um direito dele, falando alguma coisa, e atrapalha o indivíduo, ele fica impedido de andar numa determinada direção, não é verdade? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso para poder não atacar esses e muitos outros direitos que podem ser atacados através da expressão. O jornalismo, ele está muito próximo ao direito por causa dos crimes, né? De calúnia, difamação, injúria. Certo. Às vezes uma matéria pode entrar nisso. Uma matéria, né? Pode entrar, não é? Então, quando o indivíduo, por exemplo, falando ou escrevendo, ou mesmo numa conversa, não precisa ser jornalista, pode ser um indivíduo comum. Né? Ele pode fazer uma calúnia. Também. O que é a calúnia? Quando ele admite, quando fala que o indivíduo cometeu um crime. Se o indivíduo tiver cometido o mesmo crime, não há calúnia. Só há calúnia se ele falar e o indivíduo não tiver feito. E não tiver feito. Entendeu como? E aí, qual é a pena? A pena seria de 6 meses, aliás, a 2 anos e multa. Né? Já a injúria, já é diferente, um pouco diferente. Né? O indivíduo diz que o camarada ele fez alguma coisa errada, viu? Quer dizer, que ele acha que é errado e não é crime. Mas que todo mundo acha que está errado, na verdade. E então, ele fala alguma coisa, prejudica o indivíduo, porque aquele que ouviu, aquele que foi atingido, né? E então, qual é a pena? 1 ano, 3 meses a 1 ano, viu? E multa. Agora, se ele diz que o camarada fez alguma coisa errada, que não é considerado crime, por exemplo, o indivíduo terminou o namoro com a menina, né? E tem umas fotos assim, íntimas dela, vai lá e publica e diz assim, aqui essa menina agora aqui fala como se ela fosse uma prostituta profissional, né? Se vendendo, se oferecendo, né? É crime isso. Fazer isso não é crime, né? Qualquer um pode ser prostituta para ver o que quiser, não é crime, não é verdade? Crime é o que a pessoa está fazendo, né? Não, que ele está difamando. difamando. O que ele está fazendo, isso. Né? É verdade. Que é então, o que esse difamação, crime? Ele está atribuindo ao indivíduo uma ação que não é considerada criminosa, mas que
Ofensa, né? Ofensa. Ofende a moral da pessoa, né? Então, qual é a pena? Ele pode ser condenado a 3 meses, né? A 1 ano de prisão, a 6 meses, né? 6 meses, 1 a 6 meses, desculpa, 1 a 6 meses de cadeia e pode ser também condenado a multa. Quer dizer, um ou outro. Nos 2 primeiros, os 2. A condenação e a multa. No terceiro, ou a multa, ou a condenação ou a multa. Suzana, só para finalizar, lá no sindicato vocês veem muitos casos desses de calúnia, difamação e injúria? Muitos, não, né? Não? Não tem, assim, a gente não recebe. Se o caso vai para a comissão de ética, a comissão de ética é independente, ela vai e não passa pela direção do sindicato, ela nem faz parte da direção, ela é escolhida em voto direto, junto com a eleição da direção e tal, mas ela funciona independentemente, entendeu? Então, se tem, não sei. Agora, de caso de pessoas elas entram contra a empresa e o jornal. Existem casos, mas não passa pelo sindicato. A gente fica sabendo. E se você procurar, tem alguns casos. Tem bastante. Mas a gente não sabe se tem muito. Tem, acho que, nível nacional, alguns. Olha, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tem tanto mais para discutir sobre isso, né? É um assunto tão cativante, tão interessante. Vocês têm alguma consideração final a fazer? Eu acho que é importante a gente estar sempre discutindo a liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de viver, né? A liberdade de informar, no nosso caso, a liberdade de expressão, que eu acho que está dentro do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu acho muito bem. Eu acho que é uma boa a gente continuar, é uma boa proposta a gente fazer continuar o debate. Vamos fazer um contraponto do Verdade. Eu entendo realmente que a liberdade deve continuar. Aliás, não se pode nem combater porque é constitucional, né? Agora, cada pessoa que se sentir ofendida deve procurar os meios e defender o seu direito. Agora, quero insistir, primeiramente, educação. Educar o cidadão a viver, a conviver com os outros, né? E educar a todos que se comunicam, o que faz a comunicação, a fazer a comunicação correta, sem agredir as pessoas enquanto estão se comunicando. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e com a ilustre. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Aqui ouvindo e participando desse debate muito interessante. Obrigada por terem participado. Obrigada pelo convite. Bom, você acompanhou o Contraponto. Se tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, escreve para a gente, tvales.es@gmail.com. Eu te aguardo no nosso próximo encontro.